Lisa, eu te mandei o convite, clique em aceitar. Clique em aceitar o convite. Tenta de novo. Aí, isso! Segue um pouquinho. Que bom que você está aqui, Elisa! Eu que estou feliz de estar aqui. Bom dia, doutora Érica. Bom dia! Pode me chamar de Érica mesmo, fique à vontade. Olá para quem está chegando, para quem vai assistir depois, né? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café Terapêutico. Aqui nós compartilhamos momentos de superações, né? Momentos de reflexões, momentos em que as convidadas passaram por momentos difíceis, mas foram superados. E eu estou muito feliz que a Elisa topou esse desafio de estar aqui hoje. Ela foi desafiada pela sua nora, né? Isso. Pela nora, a Caroline Tonhon. Daqui a pouco a Caroline entra aí também. Elisa, antes de você falar, menina, sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se você lembra desse fato. Quando eu morava em Araçatuba, a gente estava nós estávamos num... Eu não lembro se era um simpósio, eu lembro que era uma palestra. Era uma semana de palestra, acho que era da EBO. E aí nós nos sentamos uma do lado da outra e tinha mais algumas mulheres assim perto da gente. E era uma palestra na igreja. E aí eu lembro que em algum momento eu e você se distraiu. Agora que eu lembrei desse fato, olha a minha memória onde foi, anos lá atrás. Eu e você em algum momento se distraiu, acho que, não sei se era perguntando uma coisa para outra. E nesse meio período o pastor da nossa igreja chamou o outro palestrante seguinte, né? Só que eu só ouvi uma parte que ele falou assim, vamos ouvir uma saudação, eu acho que era pela pessoa que ia falar. E eu ouvi, como eu estava distraída, eu ouvi assim, vamos ouvir uma salvação. Eu achei que era uma salva de palmas. Eu não sei se você lembra desse fato, eu comecei a bater palma bem alto. E aí a Elisa também começou a bater palma bem alto. Eu não lembro se você se lembra disso. A gente começou a bater. Aí eu olhei pra você e falei assim, Elisa, por que só nós duas tá batendo palma? Aí a irmã que tava do meu lado falou assim, não é salva de palmas, é saudação. A gente começou a tomar crise de riso tão forte na gente que a gente teve que sair pra fora. Eu quase que eu me mijei nas calças aquele dia. Eu não sei se você lembra desse fato, mas faz muitos anos, isso era o Alderi que ia palestrar. Gente do céu, a hora que a gente se deu conta, a igreja toda olhando pra gente. E só nós duas. Só nós duas batendo palma, gente, a igreja lotada, sem noção. O mico que foi. Eu nunca esqueço disso. Mas eu não tava lembrando desse fato. Aí eu fui entrar na live agora com você, eu peguei e falei, meu Deus do céu, deixa eu perguntar pra Elisa, pra ver se ela lembra disso, eu não sei. Chega a chorar. Eu acho que foi um dos maiores micos que eu já paguei na minha vida. E você entrou na minha vaga, meu filho, pagou o mico junto comigo naquele dia. Ai, que vergonha que eu fiquei. Nós ficamos, né? Você não lembrava? É difícil lembrar agora.
Mas, Elisa, eu tô feliz demais, deixa eu me recompor. Eu tô feliz demais que você topou esse desafio de estar aqui, né? Não sei, Araçatuba aí como é que tá? Se tá frio, se tá quente? Aqui tá frio. Não, tá fresquinho. Ah, que delícia, né? Fresquinho, Araçatuba é maravilhoso, porque o calor aí é demais, né, Elisa? E que bom te rever, né? Que saudade, quanto tempo que a gente não se vê. Bem-vinda, Gi. Para quem está chegando agora, depois vocês assistem o começo da live para vocês saberem o mico, que há alguns anos eu e a Elisa pagamos. Um mico que eu nunca vou esquecer na minha vida. E aí foi quando a nossa amizade começou a se afunilar, né? Foi. Mas eu estou muito feliz, Elisa. Obrigada de estar aqui. Obrigada, a Gi, né, no começo da semana esteve conosco também. Mas eu quero que você se apresente para o pessoal que não te conhece. Fique à vontade para estar falando do seu momento de superação que você passou. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, ainda mais com essa lembrança de começamos bem, rindo das nossas. É gostoso a gente rir de nós mesmas, né? Então, eu estou muito feliz. Nós mesmos. Gente, mas para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que eu tenho muita seriedade com as coisas que eu faço. Mas, na vida, assim, eu sou muito palhacita, né? Então, esse foi um dos grandes micos da minha vida que eu paguei. Mas agora, Elisa, eu fico atenta em todas as palestras, viu? Não aconteceu mais isso. Eu também aprendi a prestar mais atenção. Bom, gratidão, né, a Deus, primeiramente, de estar aqui juntamente com você, né? E pela minha norinha, né, a Carol, ter me indicado de estar aqui. E é muito gostoso a gente lembrar das coisas boas e também das coisas palhaçadas que falhamos, né? E é muito gostoso. Os micos que a gente paga, né? Esses micos. Eu sou Elisa, né? Resido aqui em Araçatuba e tenho 2 filhos, 2 filhas que são minhas norinhas, né? E 2 netas. E graças a Deus a família que Deus me deu, né? Acrescentou uma geração. E eu sou muito grata ao meu Senhor por ter me concedido esse privilégio de ter essa família, né? Tenho meu esposo, nós somos casados há 38 anos, né? E sou bastante grata a Deus. E hoje, a convite, né? Eu estou aqui para passar uma experiência que eu vivi esse tempinho, porque eu costumo dizer assim que superação é questão de decisão. E eu precisei decidir a superar, né? Eu estava obesa, né? Eu estava obesa e o cardiologista, eu tinha muito problema de pressão alta, eu estava com muito problema de saúde. Eu estava sempre passando pelos médicos, né? E sempre, às vezes, sair comigo correndo para ir para o pronto-socorro. E ali o médico, quando foi um dia, o cardiologista disse para mim: olha, eu vou te falar uma coisa, a senhora tem que tomar uma decisão. Eu falei assim, pois não. Ele disse, olha, a senhora tem que emagrecer. A senhora precisa emagrecer 20 quilos. E eu peço que a senhora procure uma nutricionista e a senhora procura fazer atividade física. Eu peguei saí dali daquele consultório com uma decisão. Aí eu disse para o meu esposo, eu preciso tomar jeito. Eu preciso entrar nesse pedido do médico. Eu tenho que, se eu quero viver, foi o que ele me disse, se a senhora quiser ter vida, a senhora precisa emagrecer. Era o meu caso, né, de saúde, que estava prejudicando a minha saúde. E, pois bem, eu voltei para casa e meu esposo falou assim, eu vou te ajudar. Eu
falei assim, ah, é? Ele falou, é. Mas aquele dia mesmo, eu fui num trabalho lá em Valparaíso, na igreja, num culto, ouvi minha amiga pregando, né? E quando acabou o culto, nós ficamos ali conversando, e eu disse para elas, né, que o médico tinha falado isso para mim. E viemos embora, tal. Quando foi no outro dia, a filha desta minha amiga me ligou e disse para mim, ela é nutricionista, né, a doutora Ellen, e me ligou, mas quando eu disse ali, eu não disse com essa intenção, né, porque ela mora em Valparaíso, eu em Araçatuba, né, e aí ela disse para mim que ela ia cuidar da minha saúde. Ela falou, a senhora pode vir aqui, eu quero cuidar da sua saúde. Eu falei assim, meu Deus. Ela falou, quero dar de presente para você esse cuidado. Aí eu abracei essa causa. E eu falei assim, é Deus no negócio, porque se dependesse de mim, eu poderia me acomodar e não procurar nutricionista. E Deus, sabendo disso, Ele providenciou. E então eu fui. E quando cheguei, que ela passou, eu passei por todos os exames, e eu comecei também a ir na academia. Olha. Porque fazer caminhada é bom, mas eu não prosseguia. Eu começava e parava. Um dia porque está frio, um dia porque está chovendo. Então eu sempre colocava uma desculpa. Eu ficava acomodada. E foi quando eu comecei a... Aí meu esposo falou assim, olha, eu vou matricular você na academia e eu vou junto com você. E ele é magrinho, né? E ele falou assim, eu vou te incentivar. E ele me incentivou. E nós fomos para a academia. E fui para o tratamento da nutricionista. E ele falou assim, eu vou preparar a sua comida. Como ele é aposentado, está em casa, né? Então ele preparava a minha alimentação. E foi muito gostoso, ele me ajudou muito. E tanto é que ele me pediu, o médico pediu para mim eliminar 20 quilos, eu eliminei 24 quilos. Olha. Então, Deus me deu essa graça, essa força. Sabe como que eu me senti? Eu me senti como aquela menina arrancada quando Naamã foi lá e tirou aquela menina da parentela, da família, e trouxe ela para ser escrava. Então, quando você é tirada da sua alimentação, da sua comodidade, do seu jeito de viver, é difícil. Sabe? Mas você tem que superar, você tem que ter um foco e determinação, né? Um objetivo. Porque se a gente não tiver foco, objetivo e determinação, a gente não consegue. Então eu mesma dizia para o meu cérebro, eu preciso ser saudável. Eu preciso da minha saúde. E quando eu me deparava com uma alimentação totalmente diferente daquela que eu estava habituada, eu dizia para aquela alimentação, é uma delícia. E é muito gostoso me alimentar com esta alimentação, porque é para minha saúde. E quando alguém dizia para mim, mas você pode comer um pouquinho, eu falei, eu posso, mas eu não quero. E quando eu preparo para os meus filhos, que a gente reúne na minha casa, eu preparo a alimentação deles normal, eu faço a lasanha deles, eu faço a panqueca, porque aqui na minha casa eles gostam muito de massa. Então eu preparo tudo, mas eu falo para mim, esta não é para mim. Eu preciso da alimentação saudável. Então eu me alimento da alimentação saudável. É muito difícil, mas eu quero te dizer uma coisa. Que a gente tem que ter foco nas coisas. A gente tem que ter objetivo. E eu me deparo com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela precisou decidir. E muitas das vezes, para a gente tomar uma atitude, nós precisamos decidir. Então ela decidiu, mesmo diante daquela situação difícil, que ela não poderia, mas nós vemos na palavra
na palavra de Deus, que lá no versículo 26 fala que ela era dominada por aquela condição. E muitas das vezes a gente é dominado por uma condição. E para a gente sair dessa situação, a gente tem que tomar uma decisão. E aí, no versículo 27, fala que ela resolveu arriscar a vida dela. Então, ela resolveu sair daquela situação, porque ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu daquela situação. E quando ela saiu daquela situação, ela estava arriscando a sua própria vida. E muitas das vezes, né, eu não estava arriscando minha própria vida, mas eu estava antes, mas ali eu saindo da minha situação alimentar, que estava me fazendo mal, eu estava indo para a minha saúde. E aquela mulher, ela estava perdendo sangue. Quantas das vezes algo sangra a nossa alma, né? Quantas das vezes nós não estamos sangrando, mas está sangrando a nossa alma. E nós ficamos acomodadas, acariciando a nossa dor. E nós precisamos sair da dor, sair da situação. E para isso nós temos que tomar decisão. E para mim foi muito útil. Deus preparou essa nutricionista, uma mulher de Deus também, assim como você, é uma terapeuta, uma mulher de Deus que ajuda muitas pessoas, e isso ela fez para comigo. E aí Deus foi tão maravilhoso que o primeiro exame que ela fez, ela ficou tão calada e não me disse o que constava no exame. Ela passou o tratamento, eu fiz. Quando no retorno, que eu retornei, e quando ela viu, ela fez novamente os exames, e ela chorou, se emocionou. E eu disse, o que foi? Aí ela falou assim para mim, hoje eu posso dizer para a senhora. Eu falei, o quê? Ela falou assim, quando você fez o primeiro exame, você estava entrando num quadro de Alzheimer, e você estava com açúcar no sangue e açúcar na urina. E hoje, com 45 dias, zerou o açúcar no sangue, zerou o açúcar na urina e o quadro de Alzheimer também zerou. Porque ela me disse assim, a senhora estava esquecendo as coisas. Eu falei assim, bom, esquecer é normal, mas o meu estava fora do normal. Inclusive, eu dou aula de escola dominical para as irmãs, e eu até tinha dito para a segunda, né, para a menina que está, a Júlia, minha amiga, que nós trabalhamos juntas, eu disse, Júlia, eu não posso mais dar aula, porque eu estou muito esquecida e eu não estou conseguindo guardar. Eu falei assim, não quero nem mais pregar, Senhor, porque eu não estou lembrando nem da tua palavra. E está muito difícil para mim. E eu não estava entendendo. E eu falava com meu esposo falava algo para mim, e quando eu chegava na sala, eu não lembrava o que ele tinha dito para mim. Ele disse, por que você... Ele falou, como você esqueceu? Eu te disse ali agora há pouco. Amor, eu não lembro. E quando ela disse isso, foi que ele foi entender, porque ele me acompanhava nas consultas. E ele entendeu. E eu falei, meu Deus, e para a glória de Deus, o Senhor ativou novamente a minha mente. E para a glória de Deus, eu continuo, já faz 1 ano, e eu continuo com a minha atividade física, né, na academia. Academia não é luxo, academia não é para você ter... muitos vão à procura do corpo perfeito, né? Mas eu fui para a minha saúde, né? E continuo. E sabe, Érica, o meu esposo foi comigo e eu falei assim, meu Deus, ele é tão magro, né? Aí ele disse para mim assim, ele tinha muitas dores no corpo. Ele não aguentava a mão, sabe? Dores. E ele tomava medicamento forte. E depois da academia, que ele está fazendo essa atividade física, ele não tem mais essas dores. Ele também não tem mais dores. E ele foi ao médico, né? E ele contou isso para o médico. Aí o médico, ele falou, o senhor não vai me passar a medicação? O médico falou assim, para quê? Você já faz atividade física? É atividade física.
Então, muitas pessoas não têm força. Eu ficava sentada, prostrada num sofá, eu não tinha vida. Eu estava vivendo, sabe, de uma forma errada. Eu fazia o meu dever, tudo, eu limpava, fazia algo na minha casa, eu sentia muita falta de ar. Eu não tinha força, eu parava, sabe? Se eu ia limpar um cômodo da casa, eu não conseguia limpar dois. Não tinha força. Tinha falta de ar. E hoje eu limpo toda a minha casa. Sabe o que mais? Eu estou trabalhando fora. Olha. Eu estou trabalhando. Eu cheguei a um ponto de Deus me dar saúde, Deus me dar vida, que eu cheguei a um ponto de falar para o meu esposo, eu quero trabalhar. Eu não quero ficar em casa. Eu não quero estar só na minha casa. Eu quero trabalhar. E ele falou, mas trabalhar do quê? Aí quando eu disse para uma amiga que eu queria trabalhar, ela falou assim, como assim? Eu falei, eu quero trabalhar. Ela falou assim, eu estou indo aí. E eu estou lá na casa dela, cuido das crianças, sabe? E está muito gostoso para mim, sabe? Eu criei vida, sabe? Então, muitas das vezes, a superação é questão de decisão, e quando a gente decide superar, Deus dá força, Deus dá estratégia, né? Mas é você que precisa se decidir. Então eu te peço hoje, você que está me ouvindo, decida hoje, sabe? Decida hoje. Desistir nunca é uma opção para nós. Se aquela mulher do fluxo de sangue, a identidade dela, ela era chamada como a mulher do fluxo de sangue. Sabe, se ela não tivesse decidido sair daquela situação e ir atrás de Jesus e tocar na orla, sabe, que é na palavra, ela tocou na palavra. Porque Jesus é a própria palavra andando na terra. E quando a gente toca na palavra, a palavra é vida. E aquela mulher adquiriu vida. E quando ela adquiriu vida, quando Jesus perguntou quem me tocou, porque muitas das vezes, ali, muitos estavam apertando, mas não é o apertar, é no tocar. E muitas das vezes nós não temos força de nós mesmos. Mas eu quero dizer que a força eu encontrei em Jesus. Eu era muito acomodada, eu estava no comodismo, sabe? Eu achava que daquele jeito estava bom. Mas muitas das vezes é necessário a gente trocar, como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que escolher. E nós, muitas das vezes, precisamos escolher. Ah, é gostoso. Eu tomava, ao invés de eu tomar um sorvete, eu tomava 5 palitos de sorvete. Eu não me contentava com uma fatia de melancia. Eu queria chupar quase a melancia toda. Então, tudo é limite. É que nem aquela figueira, né? Muitas das vezes, quando Jesus passou, viu que aquela figueira não dava fruto. E ele amaldiçoou a figueira. Mas alguém falou assim, não, deixa ela aí ainda por este ano. Eu vou estercar ela. E eu estava como aquela figueira. Eu não estava produzindo o que eu estou produzindo hoje. Porque a saúde é tudo. Então, a pressão alta, a falta de ar, a obesidade não estava me deixando eu ter vida. Sabe? Então, eu precisei decidir. E aí foi onde que eu descobri a que situação estava a minha saúde, o que o açúcar estava fazendo para mim. Eu gosto de café com açúcar, mas para isso, a nutricionista receitou o açúcar apropriado para mim. Eu gosto de chocolate, mas para isso eu tenho o chocolate próprio e na dosagem certa. Então, é decisão. Eu quero que você supere. Se você está passando por isso, se você tem algo, né, que você que está nos assistindo, se você tem algo que é necessário você decidir, decida hoje. Toma uma posição, uma postura hoje, sabe? Eu precisei fazer isso e venci. E hoje,
Hoje, os primeiros dias de academia é horrível, dói demais o corpo, não dá vontade de voltar, sabe? Você vai sentar no vaso, dói tudo, sabe? Mas eu resisti. Sabe, o personal falava assim, não desiste, viu? Você sente dor, mas não desiste. Eu falei assim, eu falava para o meu cérebro, eu não posso desistir, eu vou vencer. Eu vou vencer. Aí eu falava para mim mesma, olhando no espelho, e falava assim, Elisa, você vai vencer. E graças a Deus, eu todos os dias estava ali, é difícil eu faltar, hoje eu posso faltar às vezes por causa do trabalho, mas não falte, sabe? Seja focado naquilo que você decide, sabe? E essa mulher, ela foi trocado o nome dela, aquela enfermidade, é a mulher do fluxo de sangue, mas quando ela venceu, Jesus chamou ela assim, filha, a tua fé te salvou. Jesus voltou para ela a identidade. E muitas das vezes, nós precisamos resgatar a nossa identidade, sabe? Resgata ela hoje. Resgata ela hoje. Muitas das vezes é tirada de nós a nossa identidade. Sabe, aquela Elisa que gostava de agir e tudo, eu estava acomodada, sabe? A enfermidade estava me deixando ficar acomodada. Ah, eu não aguento. Ah, eu não posso. Mas a partir do momento que eu decidi, sabe, a vencer, a superar, porque é assim, eu falo, quando nós conhecemos o propósito, o sacrifício passa a ter sentido. E o processo, ele fere, mas o propósito, ele cura. Né? E é isso que é maravilhoso. Se você está sendo dominada por uma condição, ou dominado por uma condição, supera isso. Decida superar, sabe? Para você vencer. Às vezes é até material, mas você supera. Só você querer decidir, sabe? É que nem... É só... A hora que a gente põe... É que nem essa mulher falou assim... ela falou assim, olha, que ela disse... Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então, ela decidiu. Então, é isso. Eu quero passar para você isso. Decida hoje. Sabe? Supera hoje. Era 12 anos ela sofrendo. Era 12 anos. Já tinha gastado tudo que tinha com a medicina. Sabe? Afastada, isolada. Naquela época não podia ficar, ter contato com pessoas, isolada até da sua própria família. Mas ela encontrou força em Cristo Jesus. E ela decidiu vencer. Que você possa decidir também, sabe? Decida hoje, em nome de Jesus. Eu creio que você vai ter força para vencer, sabe? Aleluia. Ela sangrava no corpo, mas com certeza ela sangrava muito mais na alma. E muitas das vezes a dor é na alma, sabe? Mas a gente tem que superar. Muitas das vezes Deus permite nós passarmos por situação, porque Ele quer ver a gente decidir, sabe? Então seja focada no seu objetivo. Elisa, oi. enquanto você está tomando aí essa... Você está com quantos anos? Você está com quantos anos? Eu estou com 62 anos. 62 anos? E você consegue, assim, trazer a memória, fique à vontade para falar ou não também, o que te levou nessa... Como que você foi entrando nessa condição de obesidade, nessa condição de comodismo, na condição de ir perdendo a sua identidade, a identidade da mulher Elisa, a mulher que, né, era dinâmica, era saudável, fazia tantas coisas, e em um determinado momento você foi ficando sedentária. Você lembra o que começou a te levar nessa situação de entrar numa rotina automática, né? Que é assim que a gente fica. A gente vai entrando numa rotina automática, no comodismo,
E o corpo, o cérebro ama, né? Ele ama o conforto, o cérebro não, né, tem dificuldade com desafios se a gente não for determinado, e com isso a gente vai entrando nessa condição, né? Sim. Que é a condição que o cérebro gosta, é do conforto. O cérebro não gosta de desafios. Ele gosta Sim. de nos colocar em situações de comodismo. E você se recorda quando que você foi entrando nessa condição? Desculpa, apertei sem querer. Ah lá, palhacita, olha isso. Aqui não, pelo amor de Deus. Não, eu entrei, é interessante que é assim, eu sempre fui dinâmica e na obra de Deus, né? E chegou um ponto que eu só fiquei com a escola dominical, assim, e a gente tinha uma vida bem corrida na obra de Deus, né? O Hercílio era superintendente da escola dominical, então era semana, era tudo corrido. Aí ele não, né, ficou 13 anos na superintendência, depois ele parou, né? Ele parou, e aí eu fiquei só dando aula para as irmãs. Mas eu entrei mesmo na obesidade quando o ninho fica vazio, né? O filho casa e aí você fica, sabe? Então eu acho que eu fiquei ansiosa. A ansiedade foi tomando conta de mim. E eu não percebi. E aí a minha neta, Ana Luísa, eu cuidei dela, a minha primeira neta, eu cuidei até os 10 anos de idade, né? Aí minha nora, eles foram para a Itália. E eu fiquei muito ansiosa com a saída dela, sabe? Com a saída, eu fiquei muito, muito mesmo. E então eu acredito que foi aí, eu fui me alimentando mais ainda. Eu comecei não por fome, eu passava, comia uma fruta, eu abria a geladeira e eu estava comendo e fui me entregando no sorvete, sabe? O sorvete era fundamental para mim. Todos os dias eu tinha que ter sorvete. E eu não me contentava com um pouquinho de sorvete, era exagero de sorvete. Não era tanto a comida, era o sorvete, sabe? Era o chocolate. Eu pegava uma caixa de chocolate, eu colocava no sofá e ficava sentada no sofá e comendo. Sabe? Eu não me dava conta da quantidade que eu estava comendo. Porque eu estava... Então, eu fui trazendo isso para mim, na alimentação, a ausência, sabe? Então, o ninho vazio. Então, te faz isso, sabe? E você sabe que seus filhos tá bem casado, Deus preparou, a boa esposa, tal, tem a família deles, mas eu acho que foi esse vazio, sabe? Que foi me fazendo, me levando a alimentar desse jeito. Uma alimentação desenfreada. E eu não estava me dando conta. Eu sabia que eu estava aumentando o peso, eu olhava no espelho, eu ficava nervosa, mas eu não conseguia entrar sabe, numa alimentação controlada. E meu esposo, aqui eles gostam muito de massa, então eu faço muita massa, sabe? Italiano gosta de massa. Então a gente acaba aderindo, sabe? Eu comecei a entrar na deles. Pizza, tudo isso. E foi me prejudicando a minha saúde. E aí até que você se deu conta disso e foi ao médico. Sim. Você decidiu? Não, eu não decidi ir ao médico por causa disso. Eu fui ao cardiologista por causa da minha pressão alta. Eu tinha pressão altíssima. Às vezes eu tinha que sair do culto e meu esposo correr comigo para o hospital. Com a pressão alta. Entendeu? A minha pressão foi aumentando muito, sabe? E aí os médicos foram fazendo todos os exames, eu mandava para um, mandava para o outro, e foi ficando essa coisa horrível. Teve a última vez que eu fiquei muito mal, eu fui para o pronto-socorro, aí o pronto-socorro me levou para o hospital, meu esposo ficou desesperado, eles me mandaram de ambulância para Santa Casa,
E meu esposo, eu não posso levar ela, o médico falou, não, ela tem que ir de ambulância. Então, aquele dia, meu esposo ficou desesperado, ele falou, você tem que ir no cardiologista. Aí eles fizeram todos os exames, tudo, aí o cardiologista falou para mim, ou a senhora entra, perca 20 quilos, ou a senhora morre. Entendeu? Então, o cardiologista disse isso para mim. Então, eu tive que decidir, sabe? Eu tive que decidir a viver. E hoje, graças a Deus, eu tenho vida. Antes eu não tinha. Eu vivia, mas assim, não era saudável. Hoje, Érica, eu não tomo remédio de pressão alta. Jesus me libertou, porque Ele nos deixou o alimento certo, Ele nos deixou tudo isso, e a gente que não sabe usufruir daquilo que Deus nos proporciona. Então, eu tenho toda a alimentação saudável, sabe? É muito gostoso, e eu vivo isso, e está sendo bom para a minha saúde. Eu não passo fome, gente, você não passa fome, você se alimenta certo, corretamente, sabe? Alimento saudável, é que nem a nutricionista falou, você pode comer. Se eu vou num aniversário, tem várias alimentações, eu posso escolher a que é saudável para mim. Eu não vou ficar isolada das outras, eu não posso comer. Ai, nada disso, eu posso, só que no limite, no adequado, aquilo que vai ser saudável para mim. Sabe? E interessante, é tão interessante que você pode tomar o sorvete saudável, sabe? E outro dia eu falei, vou chupar esse de fruta. Eu consegui chupar um de fruta, menos saudável, mais saudável, sabe? E menos açúcar, aliás. Então, eu consegui. Então, hoje, se eu fui tentar tomar um sorvete com a minha netinha, a Manuela, ela ama sorvete, né? Eu levo ela na sorveteria. E ela, toma um, vovó. Aí eu falei assim, não, a vovó não quer sorvete. Toma, vovó. Eu fui tomar. Eu falei, vou pegar um de palito. Eu não aguentei chupar ele inteiro. Para você ver, para quem chupava 5 palitos, assim. Compulsivamente, né? Sim. É só os primeiros dias que é difícil, né, Elisa? Depois que a gente vai entrando, o cérebro vai entendendo que é uma nova condição de vida que você quer, e é o que você falou, foco, determinação, a hora que você chupa um sorvete, a hora que você começa a tirar o açúcar, né? Só tirar o açúcar, a hora que você vai comer, depois de algum tempo, alguma coisa com açúcar, o próprio corpo repugna, porque já fica uma coisa estranha, já não faz mais parte do seu corpo aquilo, né? Porque você decidiu tirar. E olha quantos benefícios trouxe, né? Não só para a sua parte física, mas uma coisa está ligada à outra. Não tem como a gente se separar, porque a gente é ligado, né? Corpo, alma e espírito. E se uma coisa está doente, as outras vão ficando afetadas, né? Chegou ao ponto de você querer parar de dar aula por conta de um esquecimento que você já estava entrando, não estava gravando mais as coisas. Com certeza foi uma cadeia, né? Sim. Foi desencadeando várias outras coisas na sua vida. Então, com certeza é uma grande superação. Uma grande superação. Mas foi você que decidiu superar, né? Embora seu esposo falou que ia te ajudar, a médica ligou e falou, Elisa, conte comigo. Mas se você não tivesse decidido, o seu esposo não ia conseguir perder peso por você, a sua médica não ia poder fazer isso por você, ninguém à sua volta ia poder fazer por você. Né? Que às vezes a gente quer as coisas no automático. A gente hoje tem muito... as pessoas hoje gostam das coisas muito facilitadas. Mas tem coisa que não tem. Depende da nossa decisão, depende de nós. Depende da gente. Um beijo aí pro Vinícius que chegou, mandou a paz, Vinícius Frazani, o pessoal que está chegando, o pessoal que está aí nos acompanhando. Elisa, um grande beijo aí para a Cris também. A Elisa, ela decidiu, né? Ficou determinada em deixar de ser obesa. E hoje está aí, né, Elisa? Você está pesando quanto? Hoje você pesava quanto e hoje está pesando quanto? Ai, espera lá. Você lembra?
Eu pesava 98,8 kg. Agora fala a sua altura. Eu tenho 1,63. Viu? Para quem está chegando, para quem está nos assistindo. A Elisa pesava 98 quilos. Isso. Eliminei 24. Que 24. densa. É. Gente, o milagre dependeu dela, né, Elisa? Sim. O milagre dependeu da sua atitude. Isso. A gente precisa mudar. E sabe o que eu acho interessante, Érica? E que através dessa minha atitude, da minha vida, eu percebo assim que muitas têm me procurado. Então, a minha vida tem encorajado muita gente. E hoje, muitas amigas minhas estão procurando a nutricionista, o tratamento, têm me procurado, sabe? E então eu fico muito feliz por isso, porque eu falo isso para as irmãs lá, eu falo, irmãs, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar dele, nós temos que cuidar do nosso corpo, sabe? Então, não é estética, sabe? É a saúde, em primeiro lugar. Então, eu busquei a minha saúde, sabe? Se Deus me deu vida, eu tenho que viver ela bem, né? Então, eu procurei a minha saúde. E hoje, eu passo isso, sabe? Na academia, assim, as mulheres... ficam felizes de me ver, assim, eu na minha idade, né, com 62 anos ali, fazendo academia, sabe? E elas falam para mim, aquelas que me viram quando eu cheguei e hoje vê o meu corpo, elas ficam felizes. Ontem mesmo, uma falou assim, uma jovem mulher falou para mim assim, olha, eu te admiro a sua determinação. Ela falou, eu falo tanto para minha mãezinha de você, olha, você vê... de você, que eu vejo você, eu te admiro, você aqui na academia, se esforçando. E ela falou, eu peço tanto para minha mãe, até para minha filha de 18 anos, minha filha é obesa, e eu falo de você para minha filha. Então, sabe... Você começou a se tornar uma mulher inspiradora, né? Que inspira outras pessoas. Olha só como o nosso testemunho, ele vale a pena, né? A gente tem que zelar por cada detalhe de nossas vidas, porque a gente inspira as pessoas, às vezes, só das pessoas nos olhar, né? No caso dessa menina, só dela te ver lá, determinada na academia, isso. Já está sendo uma inspiração para ela poder levar para a mãe dela, e eu tenho certeza que é assim com várias outras pessoas. Então, tem sido, sabe, Érica, Deus me deu essa bênção, essa vitória, né? Então, você que está nos ouvindo, né, que está passando por é só você decidir, sabe? E se esforçar. Não é fácil no começo, sabe? Mas você dizendo para você mesma, pedindo ajuda do Espírito Santo, Senhor, me ajuda, eu vou vencer, você vence, sabe? Sozinha a gente não vence. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vence, sabe? Quando você vai se alimentar, você agradece a Deus, Senhor, essa alimentação, eu amo essa alimentação. Você começa a falar para o seu cérebro. Eu falava isso. Eu amo essa alimentação, muito deliciosa. Ainda bem que eu gosto muito de legumes, de verdura, sabe? De frutas. Então, eu gosto demais. Então, para mim, não teve tanta dificuldade nessa área. Sabe? Então, Senhor, me ajuda, sabe? Eu mesmo preparo meu cafezinho da manhã, com carinho, sabe? Eu vou com uma... E é rapidinho, em 5 minutinhos você prepara seu café da manhã. Tudo tão prático, sabe? Então, é muito gostoso. Troquei a minha alimentação. E graças a Deus, eu não tomo remédio de pressão alta, eu não tomo remédio depressivo. Tá? O remédio depressivo doutora Érica, amiga Érica, irmã Érica. Pode me chamar de Érica. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, um testemunho glorioso. No tempo do pastor Emanuel, eu tomava antidepressivo, né? E um dia, eu tinha que tomar às 18 horas.
E aquele dia eu esqueci e fui para o culto. Quando chegou no culto, eu falei, meu Deus, esqueci de tomar o remédio e eu não vou dormir essa noite. Eu falei. E quando o pastor Emanuel estava pregando, na hora da oração, ele disse assim, não foi que você esqueceu de tomar o remédio, foi Deus que não permitiu você tomar. E a partir de hoje, você não vai precisar mais desse remédio. Só eu sabia. E ele foi usado por Deus para me responder. E graças a Deus, nunca mais eu tomei antidepressivo também. Jesus me libertou, sabe? E mesmo nessa, então a ansiedade hoje é controlada. Então, que Deus abençoe vocês, minhas amigas, que estão nos ouvindo. Seja focada, tenha objetivo, sabe? Tenha determinação, sabe? Porque a sua identidade, aquela identidade da Elisa, que obesa, da Elisa ansiosa, da Elisa, sabe? Eu estava definhando. E hoje o Senhor me libertou, o Senhor me curou de um Alzheimer, o Senhor me curou da pressão alta, sabe? Tenho uma vida saudável. Eu estou trabalhando. Fez 2 meses que eu estou trabalhando. E com bastante alegria. É tão gostoso trabalhar, sabe? Eu estou me sentindo tão bem em trabalhar. E meu esposo, mas você tem certeza que você quer trabalhar? Eu falei, eu tenho. Eu tenho, eu quero. E eu falei, eu tenho vida, sabe? Deus me deu vida, vida saudável. E que você também tenha vida saudável. Escolha hoje, decida hoje, em nome de Jesus. Amém, Elisa. Que linda! Gente, olha, pega esse exemplo da Elisa, tá? 62 anos, pesava 98 quilos, 1,64 m de altura. 98 e 800? 800 quilos. 98,800. E a irmã tem 1,64 m de altura. Então ela estava aí obesa e ela decidiu superar. Para quem está chegando agora, Pastor Guto, que acompanhou a live aí. Obrigada, Elisa. Que lindo o seu testemunho. E é tão bom a gente estar com pessoas assim que inspiram a gente. Gente, quando você quer mudar de hábito, quando você quer ter uma transformação na vida, tenham pessoas que te inspiram por perto. Viu? Olhe bem o ciclo. Isso é muito importante, né, Elisa? Até isso. A gente olhar o ciclo, né, de pessoas que nos rodeiam quando a gente está passando por dificuldade que a gente precisa e que a gente precisa superar alguns momentos. É importante a gente ver quem está à nossa volta que realmente está conosco e que vai nos ajudar. Porque tem pessoas que, na verdade, elas nos puxam ao contrário daquilo que a gente quer, né? Acaba amarrando a gente de chegar em determinadas superações de nossas vidas. Não que você tenha que jogar a culpa nas pessoas, né? Às vezes o culpado é nós mesmos que nos permitimos entrar em certas situações. Então, veja, tenha pessoas que te inspiram por perto. Eu tenho certeza que isso foi primordial e essencial também para você viver esse momento de superação. Você tendo pessoas que te apoiaram, que te incentivaram também. Então, você não esteve só nessa jornada e conseguiu superar, e principalmente com a ajuda de Jesus. Eu quero Elisa, se você não, deixa um versículo de meditação aí para quem está passando um momento de dificuldade. Você citou o tempo todo a mulher do fluxo de sangue, né? O exemplo também de história dela, que ela também decidiu superar, ela foi determinada em alcançar o seu milagre. E às vezes, para quem está chegando, né, para quem está assistindo, às vezes a pessoa quer alcançar um milagre, quer mudanças. Então não olha assim o percurso da sua caminhada, que talvez ela vai parecer muito longa para você chegar em determinadas vitórias, em determinados milagres. Começa dando o primeiro passo hoje, dê o segundo passo amanhã, depois o seguinte, um passo de cada vez. Não fica olhando lá na frente, porque senão você às vezes
desanima, fala, tá muito longe de eu conquistar isso, tá muito longe de eu perder os meus 24 quilos. Se você ficasse olhando para a totalidade, ia ser muito difícil. Então é um dia hoje, o que eu preciso fazer hoje? E amanhã? Um passo de cada vez. E você vai conseguir chegar lá. Não olha a trajetória toda, o percurso todo que você precisa percorrer para alcançar determinadas coisas em sua vida. Viva um dia de cada vez e vai colocando o que a Elisa falou no início. Tenha objetivo, foco, meta e seja determinado a superar. Seja determinado a vencer que com a ajuda de Deus você vai conseguir. Obrigada, Elisa. Eu quero que você leia o versículo aí para meditação nesse dia e no final você vai fazer uma oração. Tá. Eu quero deixar, então, o versículo dela mesma, dessa mulher, porque vou deixar ele aqui. Pera lá. Está em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o versículo 28. Tá? Pois pensava, se eu apenas tocar seu manto, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Tá bom? É o toque. E o toque, ela tocou na orla, que é a palavra. Tá? A palavra de Deus, ela nos dá vida. Então, viva a palavra. Medita na palavra. Se alimenta da palavra. Porque ela é vida. Tá? Amém. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos vocês. Ó, entrou as meninas aqui falando que você inspira elas, que você ajuda, que você é uma mãe. E é isso aí, gente. Obrigada, amei esse momento de superação. Amei estar com você, te rever. E para quem quer saber também o nosso mico, assiste depois no início da live. Elisa, e foi lindo, foi tremendo, gente. Assista do início esse momento de superação da Elisa. Vale muito a pena. Obrigada de estar aqui. Em nome de Jesus, você que esteve aí, Elisa, seu dia será incrível. Para você que vai nos assistir depois, que o seu dia seja abençoado, um dia de paz, de esperança aí com esse testemunho, que você tome isso para a sua vida como um exemplo de superação e seja determinado também, em nome de Jesus. Vamos orar, Elisa? Eu quero te agradecer, né? Eu vou deixar você fazer a oração e os agradecimentos. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. Que Deus te abençoe muito, continue te abençoando nesse trabalho maravilhoso, viu? Amém. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por este momento tão precioso que é falar, Senhor Jesus querido, de Ti. Obrigada, meu Senhor, porque se não é o Senhor em nossas vidas, nós não somos nada. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa alcançar vidas nesta manhã, Senhor, indo ao encontro de cada um, Senhor. Meu Deus maravilhoso, ajudando teus filhos a superar, curando as dores, curando as feridas, libertando para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, cada coração, almas feridas, almas sangrando, que nesta manhã o teu bálsamo, Senhor, o teu refrigério possa alcançar estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, continua abençoando este trabalho glorioso, Senhor, da nossa irmã Érica, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua filha, a sua família, Senhor Jesus, usando ela, Pai, como instrumento de bênção nesta live, trazendo vidas, Pai, para falar, Senhor, do teu amor, da superação, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Se superamos, Senhor, se conseguimos alcançar o objetivo, a saúde, é porque o Senhor nos ajudou e esteve ao nosso lado, Senhor, segurando em nossas mãos e nos fortalecendo. Que o Senhor possa fortalecer vidas nesta manhã, que o Senhor possa ajudar o teu
e os filhos, Senhor, a tomar uma decisão, a tomar uma atitude, Senhor Jesus querido, e a ser focado e determinado nos seus objetivos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo. Um beijo. Obrigada a todos vocês que nos assistiram aí. E quem está entrando agora, eu vou deixar salvo para depois vocês poderem ver também. Fiquem com Deus, Elisa. A gente se fala lá no WhatsApp. Beijo. Tchau, tchau. Um excelente dia. Amém. Fiquem com Deus. Amém.